Salve, rapaziada, bem-vindos ao episódio 3 da nossa série em podcast aqui no canal do Esportudo sobre o primeiro título mundial da seleção brasileira. Lembrando que se você não viu os 2 primeiros episódios, volta aí e assiste, que é muito importante porque estamos falando e contando a ordem cronológica. Estamos aqui mais uma vez com Tosatinho. Salve, Tosato. Preparado para falar da seleção brasileira, moleque? É claro, a seleção brasileira sempre é bem-vinda aqui no Esportudo. E você, não se esqueça de se inscrever aqui nos canais da Esportudo, comentar e curtir esse vídeo, pois, cara, é seleção brasileira, é Pelé, é Garrincha, merece a atenção e o seu like, né, amigão? Com Não certeza. E hoje vamos começar da onde, Tosatinho? Cara, a gente já começou a falar do que tava começando a seleção brasileira em 58. Sim. O processo de reconstrução que veio em 52, ganhando o Pan-Americano, até a Copa do Mundo de 54, Eliminaçãozinha. Perfeitamente, que faz parte do processo, e a gente chega em 58 com um elenco assim farto, com 2 estrelas, Pelé e Garrincha, que acho que dessa maneira o Fela conseguiu consolidar a seleção brasileira. Então a gente chega na Copa do Mundo e logo no primeiro encontro a gente tem uma vitória sobre a Áustria, né? Sim, uma vitória importante, né? 3-0, mas lembrando que nesse primeiro jogo não tivemos ainda a participação de Pelé, né, que ele só foi estrear na 3ª partida, mas mesmo assim o Brasil já começou muito bem na Copa do Mundo e parecia que, enfim, a seleção ia engrenar, né? Mas apesar de que nas outras Copas a gente também fez uma fase de grupos e primeira fase muito bem, mas eu acho que nessa tava com a esperançazinha mais... Que a gente tinha falado até na mistura da experiência com a juventude. E muito passou também, por exemplo, o Zagallo que tava nesse elenco de 58, ele tava em 50 na arquibancada, então ele viu de perto a derrota da seleção. Uhum. Então já faz parte já fazia parte dele, assim, de dentro dele essa frustração. Então acho que... E tem todo aquele lance do Pelé também, de ter falado pro pai dele que ele ia ganhar uma Copa do Mundo, depois dele ter visto o pai dele chorando e tal. A mística começou a se construir. Exatamente. Ali. A gente vence a Áustria bem, 3-0. E detalhe, a gente vence a Áustria sem 2 lendas, que apesar de jovens, a gente sabe que poderia dar muito frutos àquela seleção. Sim. Então você tinha ali o Nilton Santos, você tinha o Didi, você tinha Djalma, o Joel, que já estava também, Bellini, já estavam ali vencendo e consolidando o time. E aí você pega numa segunda rodada da fase de grupos, uma Inglaterra que estava totalmente desconstruída, né? Ela passou pela maior tragédia da história da seleção inglesa. 4 meses antes, né? 4 meses antes da Copa. Muito pertinho da Copa, então. Que foi a queda do avião dos jogadores do Manchester United, né? Sim. 23 jogadores, jornalistas, treinadores. Isso, até hoje, eles fazem questão de trazer essa memória desses atletas. Sim, e a gente acabou jogando com essa Inglaterra que, aliás, muito guerreira por ter reconstruído... Não reconstruído, mas... ter participado da Copa somente 4 meses depois dessa tragédia e acabou participando bem, porque conseguiu um empate com... Até então ninguém sabia que ia ser o campeão mundial brasileiro, o Brasil, mas conseguiu um empate por 0-0. Mas, né, foi um empate importante para a Inglaterra. Foi um empate muito importante, até não só para a Inglaterra, pensando no contexto todo da seleção inglesa, mas também para o Brasil. Por quê? Porque depois desse empate... o Feola viu que precisava fazer mudanças na equipe. E aí, no terceiro jogo contra a União Soviética, quem vem, meu padrinho? Quem chega já pra... Eu arrisco dizer que essa decisão do técnico brasileiro foi uma das maiores decisões da história do futebol. Colocar o Pelé pra jogo em uma Copa do Mundo. E também o Garrincha. Exatamente. E pro contexto político, é bastante importante esse jogo. Porque você tinha um Brasil que até então estava enfrentando uma União Soviética, e você tinha um Brasil que em 58 estava passando por um processo de transformação com o Juscelino Kubitschek. Então isso a gente vai trazer mais no quinto e último episódio. Mas de qualquer maneira, era um embate decisivo, não só para o cenário brasileiro, como também para o cenário futebolístico da fase de grupos. Então a gente chega na União Soviética... e Garrincha simplesmente, destrói a partida. Ele amassa. O Pelé ficou um tanto quanto tímido, é verdade, mas também jovem toda a vida, merece... Mas mesmo assim, o Pelé ainda ajudou, participou de um dos gols do Brasil, o gol do Vavá, que inclusive foi também um grande jogador para essa Copa do Mundo, teve participação em muitos jogos, e o Pelé ajudou em um dos gols do Vavá, mas o Garrincha foi a estrela do jogo, assim...
Entre os dois, a estreia do Garrincha foi muito mais participativa, que ele já deixou o gol, ele já brocou no primeiro gol. Ele já chegou com as picas mesmo, rapaz. Já veio, mostrou por que veio. E engraçado que no pós-jogo, o técnico da União Soviética, o Gavril, ele fez questão de mencionar a atuação do Garrincha. Ele disse algo como: eu nunca vi um jogador desse tipo. Isso pra mim é um absurdo. Ele é uma lenda do futebol. Ficou maravilhado com o Garrincha. Ficou assim, espantado, porque de fato acabou comendo a bola ali, né? E de qualquer maneira, quando os dois jovens estreiam relativamente bem, dali pra frente ela não podia tirá-los, né? Não podia, e muito passou também pela boa fase do Brasil, né? Que passou no grupo D da competição em primeiro, né? Com 2 vitórias e esse empate contra a Inglaterra. E daí fomos para as oitavas de final contra País de Gales. Que, se duvidar, o Bale já jogava no País de Gales nessa época. Porque pra mim o Bale joga no País de Gales desde sempre, né? Cara, eterno Bale, né? Mas enfim, oitavas de final contra País de Gales. E aí o Pelézão já Bale... de titular. Pelé está para a seleção brasileira, assim como o Bale para o País de Gales? Pô, Quem aí forcei sabe? pra caralho, né? Como o Bale está para o golfe, eu Tá ali diria. também, Eu acho fortíssimo. que seria melhor. De qualquer maneira, você tem já nas oitavas Brasil e País de Gales. Pelé titular. E mais do que isso, Pelé entra pra história nesse jogo. É nesse exato confronto Exatamente. que ele marca o seu primeiro gol pela seleção brasileira em Copas do Mundo. E que entra pra história até hoje como o jogador mais jovem a fazer um gol. Com 17 fucking anos. 227 dias. Cara, Apenas. o que você fazia com 17 Eu ia te perguntar a mesma coisa. Eu tenho 17 anos. Você tem... É. Mano, com 17 anos eu tava jogando bola na rua, eu acho ainda. Brincadeiras à parte, eu tenho 20, mas com 17 eu ainda comia terra, cara. Por aí. Nesse nível era. E o cara já marcava um gol numa Copa do Mundo. Comia terra enquanto jogava bola. Perfeitamente. Comia bola. Mas, mano, o Pelé... Imagina, com 17 anos, ser seu camisa 10 de uma seleção como o Brasil numa Copa do Mundo e ainda fazer o gol, segundo gol do jogo. Por isso que eu acho que ele é incomparável. É. Você tem o título do Messi hoje em dia que levantou muito debate. É um debate muito efervescente. Mas que até então, o Pelé, cara, ele tem feitos assim que transformou naquela época. Se hoje em dia o Messi construiu tudo que construiu, não só pela genialidade que ele tem nos pés, mas porque o esporte hoje em dia já tem uma estrutura que permite que você se desenvolva, uma estrutura que você possa estar, né? Naquela época, cara, não tinha Gatoradezinho, era laranja chupando laranja. A bola era pesava bola... 9 quilos. Exato, o gramado, meu amigo. A chuteira, você dava um chute, ela abria já. Tipo... Chuteira pesada, era condições totalmente adversas de hoje em dia. Não. Eu acho que por isso que a comparação é difícil. E tirando o fato de que naquela época, tipo, não existia cartão, então era muito mais violento, não tinha câmera, a rapaziada soltava o cotovelo, soltava tudo, então, mano, era muito mais difícil. E vamos pensar nos adversários. Você tá enfrentando o Brasil, forte, e você tá vendo um moleque de 17 anos fazendo um cara de 25 anos comendo a bola. Isso daí acho que é de deixar raiva qualquer adversário. Ah, com certeza. Então, assim, o que ele apanhou na Copa do Mundo de 58 foi brincadeira. Ele, o Garrincha. Eu acho que por isso que é desigual a comparação. Sim. Não dá pra você trazer esse paralelo porque são cenários totalmente adversos, sabe, cara? E naquele momento que o Pelé faz o gol contra a União Soviética e entra pra história, acho que ali a torcida brasileira já começou a entrar na ilusão. Ah, também acho, com certeza. Ainda mais que, pô, você vê um jovem deitando daquela maneira, e brasileiro, com toda a ginga brasileira, com os dribles, gols, e encantando todo mundo. Todos os adversários estavam elogiando o Pelé, o Garrincha, então não tinha como ser diferente. Se os próprios adversários elogiavam e viam que tinha potencial nos moleques, imagina a torcida do Brasil, né? Que vinha de uma derrota em casa, depois de uma eliminação na outra Copa, e de que enfim chegou numa Copa com 2 joias. Exatamente. Ali você já vê um Brasil totalmente preparado para qualquer circunstância. E o Brasil de Feola foi testado contra a França na semifinal. Que tinha nada menos que o artilheiro da Copa do Mundo, Fontaine. Cara, e foi o artilheiro daquela edição, né? Cara... Inclusive, ele fez 13 gols em uma edição só, né? E até hoje ele tá na lista dos maiores artilheiros em Copas. Exatamente. Então, em uma Copa, ele fez a quantidade necessária pra estar entre o top 5. Era o desafio, assim, que poderia colocar em xeque tudo que construiu, tudo que conseguiu reconstruir
após toda a frustração do Maracanazo. Sim. E essa decisão, o Brasil, ele entrou muito bem com a mentalidade. Eu acho que isso deve-se muito ao fator de como eles estavam confiantes naquele estágio de Copa do Mundo. Eles entram, cara, e não toma conhecimento de quem é a França. Não, a França entrou assustada já com a maneira que o Brasil veio pra cima. Ele já, cara, já anota o primeiro gol de cara, assim, e Didi também já amplia o placar logo no início do primeiro tempo. E aí você já inicia o primeiro tempo com um 2-0, que já te traz uma motivação, já traz um brilho no pé, já traz uma certa leveza. E dali por diante, cara, é só bagunça, cara. Depois veio o Pelézão e fez simplesmente um hat-trick, né? Não, E para. detalhe, que ele fez esse hat-trick em um pouco tempo de minutagem, né? Então, tipo, no segundo tempo, ele fez o primeiro, ó, aos 8, depois ele fez o segundo aos 19 e depois aos 31 ele fez o terceiro. Então, tipo, um hat-trick em praticamente 20 minutos. E imagina você ter 17 anos e fazer um hat-trick numa fase final de Copa, velho. Cara, isso não é desproporcional pra realidade que eu habito, tá ligado? Não, eu fico pensando ainda hoje em Não dia. dá. Falo, cara, mano, o cara fez 3 gols com 17 anos numa Copa e, sei lá, não dá pra pensar que isso é real, né? Mano, tá vendo? 17 anos eu estudava pro vestibular, mano. Se eu tivesse brilho no pé igual o Pelé. 17 anos eu fui artilheiro do Interclasse na minha escola. Leve. Eu acho que é mais importante que o Copa do Mundo, né? Lógico. Afinal de contas, onde a pressão é maior? Interclasse, fi. Com certeza é na minha escola, Fernão Dias. Abraço. Mano, mas de qualquer maneira, que por mais que o Pelé tenha feito 3 gols, o Fontana deixou o dele contra o Brasil também. Claro, não passou batido. A França fez 2 gols, Sim. mas Mas A vaga já tomou um tava- vareio. a vaga já tava dada ao Brasil, né, cara? Exatamente. Não, já foi um amasso do Brasil. E com essa vitória, chegou com uma moral absurda pra disputar a final, né? E afinal, meus amigos, vocês acompanham no próximo episódio É isso. aqui da Primeira Estrela, o primeiro podcast em série de futebol aqui da Esportudo. Então, cara, já vai se inscrevendo, deixa o seu like. O que mais, Henricão? E é isso, comenta o que você achou e também compartilha com geral. E se você não assistiu os anteriores, corre lá pra assistir. E também, logo menos, vai ter o próximo e o nosso último episódio? Não, ainda tem mais um. 2. Tem mais 2 episódios. Então, você vai poder acompanhar os nossos próximos 2 episódios também em breve. E é isso. Também siga a gente nas redes sociais aí, as páginas do Goleada e do Esportudo. E até o próximo episódio, né, Tosatinho? Só bora! Tamo Uhul! junto.